Como é que tá? Boa noite, tudo bom? Teu nome? Adriano. Adriano e? Thaís. Thaís. Quem vai contar? A Thaís? Como é que era, Thaís, a vida de vocês antes do altar? Então, pastor, o meu marido ele me batia ao ponto de me arrancar sangue dentro de casa. Ele me arrastava pelos cabelos dentro de casa, pastor. Ele me dava soco como se eu fosse um homem. Ele me espancava na frente da minha filha. E ele descontava em mim todos os problemas dele, né? Ele achava que eu era culpada dele estar desempregado. A gente estava passando fome, pastor, na miséria, sem ter o que comer dentro de casa. Eu ia bater na porta das pessoas para pedir comida para minha filha no desespero. E as pessoas me davam resto de comida. Muitas vezes eu dava comida estragada para minha filha não morrer de fome, pastor. Quando uma dessas brigas que eu tive com ele, eu cheguei a jogar uma panela de óleo fervendo nas costas do meu marido, ao ponto de ver a pele do meu marido descer. Era assim que a gente vivia. E eu vivia apanhando dele durante mais de 7 anos, pastor. Sofrimento total, na frente da minha filha. Ele me puxava pelos cabelos, arrastando os móveis dentro de casa. Era um inferno, um verdadeiro inferno. Eu não tinha um casamento, pastor, eu não tinha vida. Eu tentei me matar por 2 vezes. Eu só não concretizei o ato porque a minha filha, pelas 2 vezes, apareceu na minha frente. Então, eu não cometi o suicídio por isso, porque ela ficou me olhando. Porque eu tentei me matar porque eu não aguentava mais aquela vida que eu tinha. Eu não queria mais aquela vida. Era muito sofrimento, pastor. Casar com uma pessoa para ser feliz e viver a vida que eu levava. Era um inferno, um verdadeiro inferno. E o meu marido tem até marcas, pastor, de facas, ó, nas mãos. Essa cicatriz aqui é facada dela? Isso. A gente atracava com faca, objeto. Chegou a esse ponto, né? Eu agredi ela como se fosse homem. Sim, eu tinha muito ódio e raiva dela. Aí qualquer coisa que ela olhasse para mim de um mau jeito ou me cobrasse alguma coisa, eu ia para cima dela. Eu achava que ela era o culpado. Se eu tivesse solteiro, eu não estava passando porque eu estava passando, né? Apesar de lá atrás sempre... Desculpa, você desejava, então, voltar no tempo, preferia estar solteiro? Sim, eu preferia estar solteiro do que estar com ela, porque eu achava que, não estando com ela, eu estaria melhor do que estava. Apesar de lá atrás eu já era frustrado. Nunca fui feliz sentimentalmente, nem financeiramente. Nada dava certo para mim. Então, eu culpava ela por tudo que estava acontecendo com a gente. Então, eu agredia ela, batia nela, tanto fisicamente como verbalmente. E essa foi as condições que a gente chegou, que ela chegou, né, primeiro na igreja, até ela jogar essa panela de óleo quente foi o nosso fundo de poço, né? Aí o bicho pegou. Aí eu vi que onde nós um ia acabar matando o outro. Você, depois que agredia ela, tu se arrependia, sentia remorso, alguma coisa? Não, eu parava para pensar, sabe por que eu fiz isso? Deixava para lá, quando da vez ela estava eu fazendo de novo, né? Não era um arrependimento, era só um remorso, vamos dizer assim. Daqui a pouco estava eu fazendo de novo. Qualquer coisa, eu ia lá e batia nela de novo. Como é que mudou? Então, pastor... Desculpa, acho que mudou, né? Mudou. Ou não mudou? Mudou, sim. Como é que mudou? Então, eu tive que tomar uma atitude. Teve que vir uma atitude dentro de mim mesmo, no altar. O que aconteceu, pastor? Numa dessas brigas, eu não queria ouvir rádio, ele acabou ligando a rádio, a gente discutiu por besteira. Qualquer besteira a gente discutia. Uma mudança de rádio. Para você ter uma ideia, ele me espancou muito. E ele saiu. E nessa que ele ficou mexendo no rádio, ele deixou na rádio da igreja. Ele sintonizou. Foi o próprio Deus ali que sintonizou, né, para a gente. E aí o que aconteceu? Eu fiquei ouvindo, chorando muito e escutando tudo que o pastor estava falando na rádio. Ele estava falando da campanha de Israel, do sacrifício no altar, que se você viesse até o altar e você fizesse um voto com Deus, que Deus ia mudar a sua história, mudar a sua vida. E dali eu fui ouvindo, aquilo foi entrando dentro de mim como um alimento. E aí eu saí correndo, do jeito que eu estava, na rádio, passou o endereço da igreja, eu fui até a igreja. Pastor, eu estava toda machucada de sangue, eu estava com manchas de sangue no meu vestido, eu estava com um chinelinho de dedo, com prego, porque eu não tinha o que comer dentro de casa. E eu fui do jeito que eu estava, toda machucada para a igreja. E eu sentei no primeiro banco da igreja. E dali eu comecei a ouvir a reunião, que iniciou, e o pastor estava falando. Você que tem fé, você que acredita que Deus vai mudar a sua história, você vem aqui fazer um voto com Deus, no altar, derramar a tua vida, o teu sangue. Pastor, o pastor falou assim, você vai subir com um voto de 10 mil reais. Eu subi correndo. Eu não tinha esses 10 mil reais para colocar no altar. Só que algo me impulsionou, foi o próprio Deus para mim subir no altar naquele momento, porque Deus sabia que eu tinha como conseguir. Deus queria ver a minha atitude de fé.
E aí, o que eu fiz? Eu subi no altar correndo, peguei aquele voto de 10 mil, e o pastor viu o estado que eu estava, né, toda machucada. Ele perguntou para mim: a senhora entendeu direitinho o valor do voto? Eu falei: entendi, pastor, foi 10 mil. Ele falou: vai na sua fé. Porque ele perguntou preocupado comigo, não com dinheiro. Porque ele sabia que se eu não cumprisse o meu voto, a minha situação ia piorar. Ele viu o meu estado. Pastor, eu peguei aquele voto, eu fui para casa, com toda certeza, com toda a fé, e falei assim: Deus, o Senhor vai mudar a minha história, porque eu não aguento mais apanhar desse homem. Era a mudança de vida que eu queria, eu não aguentava mais. E aí eu peguei e fui para casa. Quando chegou em casa, pastor, eu falei para ele, eu falei: Adriano, eu peguei um voto na igreja no valor de 10 mil reais e Deus vai mudar a nossa história. E ele falou para mim: ele falou: você está ficando louca? Eu vou matar você. Como que você vai na igreja? Ele já tinha aquela coisa, aquele preconceito, né, de achar que a igreja tomava dinheiro das pessoas, e não era isso. E aí ele pegou e falou para mim, ele falou: Thaís, eu vou matar você. Você é louca, você não vai tirar nem um centavo, você não vai fazer nada disso, você não vai fazer nada. Você não tem nem dinheiro, como é que você vai colocar? E eu peguei e falei para ele, eu falei: eu vou fazer e Deus vai mudar a nossa história, eu vou conseguir. Pastor, ele foi se deitar, a gente discutiu aquele dia, ele discutiu comigo, mas ele não me encostou a mão. É como se Deus ali já tivesse entrado comigo. E foi uma das primeiras discussões que ele não encostou em você. Das primeiras, de mais de 7 anos, que ele não pôs a mão em mim, mas ele ficou muito nervoso. Ele chegou assim me empurrar, mas ele não me bateu como ele me batia. E ali eu já vi Deus comigo, pastor. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei a madrugada toda, olhando de um lado para o outro, o que eu ia fazer para cumprir aquele voto, né? Porque era um voto de 10 mil reais, eu não tinha nem o que comer. Era uma coisa impossível de se fazer, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir, pastor. A certeza já estava dentro de mim. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar para a minha casa. Meu marido estava desempregado há muitos anos. Só que a nossa casa estava mobiliada. Então, tinha móveis, eu tinha fogão, eu tinha geladeira, eu tinha cama, eu tinha tudo em móveis. Não tinha o que comer, apanhava, mas tinha móveis, pastor. Aí, o que eu fiz? Eu fiquei olhando para tudo aquilo e veio uma voz bem forte dentro de mim. E falou assim: vende tudo que você tem que eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua vida. Pastor, aquilo entrou dentro de mim com uma força tão grande que eu não via a hora de amanhecer para procurar alguém para comprar aqueles móveis da minha casa. E ele se levantou e eu falei para ele, Adriano, eu consegui, eu vou vender tudo que a gente tem. Deus pediu para mim, eu vou vender tudo. Ele ficou muito nervoso, pastor. Ele pegou uma faca, ele começou a molar uma faca na minha frente. Ele falou: vou matar você, vou tirar teu sangue. Ele falava com uma sede de briga, de confusão, pastor, discórdia. E eu ali, na fé, na certeza, eu falei: eu não vou desistir dentro de mim. Eu não vou desistir. Pastor, eu procurei uma casa de móveis usados e eu pedi para um rapazinho avaliar todos os móveis da minha casa. Pastor, eu vendi tudo. Tudo. Ninguém pediu para mim fazer isso, foi o próprio Deus. E eu vendi todos os móveis da minha casa. Eu consegui bem mais que o valor que eu tinha prometido. Eu consegui em torno de 11 mil reais, pastor. Só que ali eu ainda estava na fé. Eu queria mais, eu queria chamar a atenção de Deus. Eu queria mostrar para Deus que Ele tinha que olhar para mim, ver o que a Thaís, a minha fé, eu tinha que mostrar para Deus. Pastor, eu fui atrás de latinha. Eu comecei a catar latinha na praia. Eu peguei a minha filha, juntei sacos e sacos de lixo e fui encher eles de latinha. Eu amassei as latinhas, pastor, machuquei as minhas mãos. Eu enchi sacos e sacos de latinha. Corri às praias de Santos e passava em barraquinha de pastel, pedindo latinha. Passava em barraca de churrasco. Minha filha comigo, com fome, pediu o que comer. Eu não tinha como dar para ela, porque eu não tocava no meu sacrifício. Você tinha o dinheiro, mas você já tinha determinado que seria do altar. Sim, eu já tinha o valor prometido para Deus, só que eu não era meu, era de Deus. E eu queria uma mudança, eu não queria mais viver a vida que eu levava, pastora. Eu queria uma mudança de vida. E aí, o que eu fiz? Eu consegui em torno de 13 mil reais, pastor. Com as latinhas, com os móveis, com tudo. Eu consegui cumprir aquele voto com Deus, que era impossível. Uma pessoa que não tinha nada, que dava resto de comida para sua filha comer. Consegui cumprir um voto naquele valor e eu consegui, pastor. Pastor, eu falei para ele: Adriano, vamos comigo no altar. Você vai subir comigo. E dentro de mim eu falava para Deus, né? Deus, Ele é minha campanha.
o senhor tem que me honrar. E eu peguei nas mãos dele e falei para ele, você vai comigo. Ele tirou a mão assim, pastor, e falou assim, eu não vou subir com você. Eu não vou participar dessa palhaçada. Você vai morrer, eu vou matar você. E eu falei para ele assim, eu falei, me dá essa oportunidade de mostrar para você o que Deus vai fazer na nossa vida. E aí ele falou, tá bom, eu vou com você. Quando ele chegou, ele foi o caminho da igreja inteiro me infernizando. Ele veio, na verdade, me infernizando, pastor. Ele veio falando o caminho inteiro, eu vou matar você. Ele falava no meu ouvido, baixinho, no caminho, eu vou matar você. Está vendo a sala da nossa casa que você deixou vazia? Eu vou arrancar teu sangue. Quando a gente chegar em casa, eu vou matar você. Pode colocar lá. Coloca lá o teu sacrifício, faz a tua palhaçada, que quando chegar em casa eu vou arrancar o teu sangue. E eu fui ouvindo isso o caminho inteiro. Ele me empurrava, pastor. Eu bati o meu cotovelo no muro da calçada. Eu vim com o cotovelo todo ralado, de tanto que ele me empurrava. Quando a gente chegou na igreja, ele se calou, a gente sentou. O pastor falou, você que vai subir no altar e vai fazer o seu sacrifício. Você que vai chamar a atenção de Deus. Você que fez o verdadeiro sacrifício. Pastor, eu subi no altar com ele. Eu peguei nas mãos dele e falei, vamos comigo. Ele falou, tudo bem, eu vou matar você mesmo, ele falava. Pastor, ele passou do altar comigo, do meio do altar para baixo, ele já não falou mais nada. Mais nada. Um homem que veio me infernizando no caminho de casa até aqui, durante a campanha inteira. Eu passei do altar para baixo, ele não falou nada. Quando a gente chegou em casa, ele foi para casa calado. Ele já não me empurrou mais, ele não falou mais nada. Eu coloquei o meu sacrifício no altar e eu falei para Deus, Deus é com o Senhor, está consumado. Quando a gente chegou em casa, ele me chamou e ele falou assim, Thaís, eu queria conversar com você. E eu falei assim para ele, pode falar, Adriana. Ele falou assim, eu quero dizer para você que eu não sei o que aconteceu ali naquele altar, que a gente passou pelo altar. O que Deus fez, eu não sei. Eu sei que eu estou diferente. Eu não sinto mais raiva de você. Eu não sinto mais ódio de você. Eu sinto vontade de ficar perto de você. Pastor, ele me abraçou. Ele se ajoelhou, ele pediu perdão de tudo que ele fez para mim, coisa que ele nunca faria. 8 anos. Eu nunca tive um gesto de carinho desse homem. A minha filha olhou, ficou impressionada quando ela viu a atitude dele comigo, porque a minha filha nunca viu um ato de carinho do pai dela com a mãe dela, pastor. E aí, dali, eu já vi que Deus já tinha me respondido, foi no exato momento. Dali, o diabo já foi arrancado no altar. A partir do momento que eu coloquei o meu envelope com o meu sacrifício, que eu chamei a atenção de Deus, pastor, dali, Deus já entrou e já arrancou de dentro dele o que tinha que arrancar. Dali, o meu marido, ele passou a ficar na fé comigo, pastor. A gente continuou sacrificando. Não tinha mais móveis dentro de casa, mas ele já era outro homem e eu outra mulher. Dali já ficamos unidos. Nunca mais ele me encostou a mão, pastor. Ele nunca mais me deu um soco, como ele dava durante 8 anos. Eu fiquei abismada com tudo aquilo. Deus honrou a minha fé. Deus abençoou demais o nosso casamento, pastor. E o que aconteceu? Aí veio outra campanha, só que durante isso, Deus me deu uma direção. Deus me colocou dentro de mim assim, ele falou assim, dentro do meu coração, ele falou, vai trabalhar com vendas. E eu fui atrás. Pastor, eu comecei a trabalhar com corretagem de seguros, eu não tenho estudo, eu não tenho nada. E quando eu cheguei, na época eu não tinha estudo, e quando eu cheguei nessa corretora para me oferecer para trabalhar, o rapaz falou assim para mim, a gente só tem vaga de faxina, para corretagem não tem vaga. Eu sabia que se eu trabalhasse com aquilo, ia me dar algo maior, porque era um ramo muito bom. E eu via as pessoas chegando com carro importado, eu falava, não, é isso que eu quero, Deus me deu essa direção, eu quero trabalhar como seguro, não como faxineira. E eu comecei a trabalhar, ele falou assim para mim, ele falou, tá bom, vou te dar uma oportunidade, você usa a SUSEP da empresa, e você começa a trabalhar. Pastor, eu me destaquei na Baixada Santista, eu comecei a crescer muito financeiramente, e aí dali veio outras campanhas, meu marido e eu, a gente começou a trabalhar junto, e aí eu sacrifiquei novamente, foram votos maiores, aí dali a gente começou a comprar os móveis de volta dentro de casa, e Deus me deu uma direção dentro de mim, falou assim, você não vai mais trabalhar agora para os outros, agora você vai trabalhar para você não vai mais enriquecer os outros. E aí eu abri uma empresa de representação de negócios, comecei a crescer mais ainda, hoje eu tenho uma equipe de vendas de mais de 100 pessoas que trabalham para mim, pastor. O meu marido trabalha também junto comigo, a gente é empresário, a minha filha estuda medicina, a gente tem tudo, a gente tem carro importado, pastor. Não falta nada de comer dentro de casa, o mais importante,
que Deus colocou dentro da gente, né, que foi o batismo do Espírito Santo. Meu marido me ama, meu marido me trata bem, a gente viaja, a gente tem tudo, a gente tem uma vida muito abençoada. E o casamento totalmente abençoado, pastor. Meu marido, quem olha ele hoje, não acredita que ele era o homem que ele fazia aquelas coisas comigo. E as pessoas de antigamente, pastor, que conhecia a gente, que lidava com a gente, falava, nossa, quem te viu, quem te vê, meu Deus do céu, o que Deus fez na sua vida? E todo mundo começou a ir para a igreja. O pessoal começou a ir e falou, nossa, lá tem alguma coisa, porque ele me arrastava, pastor, pelos cabelos nas calçadas, os vizinhos via. Era um espancamento mesmo, não era uma coisa assim normal, de uma briga de um casal, a ponto de jogar óleo quente, faca, e minha filha vendo tudo aquilo. A minha filha hoje, ela é testemunho, ela fala, mãe, nossa, Deus mudou mesmo a vida da gente, mãe, porque eu lembro como quando o pai batia em você, e eu sei que não era o meu pai. Hoje ela entende que não era ele, né, que era um espírito ruim que tinha nele, pastor. E esse espírito foi vencido no altar. Esse espírito foi vencido no altar, pastor. Mudou. E Deus, ele transformou o meu casamento por completo, ele mudou. Né? Foi uma mudança de vida. E o que aconteceu? Eu não cheguei a pedir vida financeira para Deus, mas Deus, ele começou a fazer. Ele começou a fazer. Deus... Mudou o casamento, mudou tudo. Mudou tudo, ele tirou tudo. Minha filha era doente, pastor, que eu também não comentei no testemunho. A minha filha vivia doente no hospital, fazia exames, não descobriu o que tinha, ela não conseguia. Não sei se de tanto dar aquelas comidas para ela ficou com problema de estômago. Então, a minha filha não sente mais nada. A minha filha hoje é uma menina fortinha, é uma menina muito abençoada. Ela vai ser uma médica, ela ajuda as pessoas, pastor. E tudo, a gente tem tudo, né, amor? Tudo transformado. É só bênção, é só vitória. Pastor, uma coisa muito importante que a gente faz em todos os sacrifícios, a primeira coisa que a gente faz é tirar a nossa aliança do dedo e a gente coloca dentro do envelope junto com o nosso sacrifício, porque a gente teve um casamento com Deus. Então, o mais importante de tudo é isso, a gente ter uma aliança com Deus no altar. Não é só você colocar o dinheiro, não é o material. Hoje, a moeda corrente é o valor monetário, que seria o dinheiro. Antigamente, eram os animais. E as pessoas não entendem isso. Então, o que a gente é apegado hoje? Em coisas materiais. Então, quando você se desapega das coisas materiais, você dá para Deus, você mostra que você não está apegado a nada. É onde Deus começa a transformar a sua vida. Deus vê que você o ama, que você é capaz de tudo por Ele. Essa é a fé do sacrifício, pastor. Você tem que mostrar para Deus que você está pegada nele, não na matéria. E é onde Ele vai te abençoando mais e mais. As pessoas, às vezes, ficam apegadas em coisas pequenas, pastor, e não tem noção do que o altar pode trazer para ela, do que Deus é capaz de fazer por ela. Eu andava numa bicicleta velha, pastor, com pneu furado. Hoje a gente anda de BMW. Mas não é assim, falando, eu ando de BMW querendo se aparecer para ninguém. Não, pastor, é mostrar o poder de Deus. Porque se Deus me pede, eu coloco no altar, é de Deus, não é minha. Essa BMW é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha filha é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. A hora que Ele fala, me dá, eu dou. É dele, e muito mais Ele me dá, pastor. Transformado. Totalmente. Deus abençoe vocês. Parabéns, tá?